O Internacional terá nos próximos dias 4 jogadores voltando de empréstimos na metade dessa temporada. E o destino desses 4 jogadores está de alguma maneira encaminhado. Se eles já não sabem para onde ir, eles já sabem mais ou menos aonde não vão ficar. O Inter não deverá aproveitar e existe uma explicação de o porquê. Marcos Guilherme, Léo Borges, Peglow e Thiago Galhardo não devem ser reforços para Mano Menezes. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre 4 jogadores que retornam de empréstimo na metade dessa temporada e o que o Internacional pensa e fará a respeito desses jogadores. São 4 atletas que não foram utilizados ao longo desse ano pelo Mano Menezes porque já estavam em negociações em outros clubes no início dessa temporada. Negociações, muitas delas realizadas ainda ao longo do ano passado, mas por essa gestão, não por esse departamento de futebol, porque saiu ali o Paulo Brax, veio o Paulo Autuori, William Thomas e tudo mais, mas por essa gestão foram feitas as negociações. E já existe um indicativo do que o Inter fará com eles e do que o Inter pensa a respeito de cada um desses jogadores. E a gente vai explicar aqui, tá? Eu vou começar pela mais debatida e que eu já trouxe algumas informações sobre isso aqui no canal, que é o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, ele foi emprestado para o Celta de Vigo. O grande sonho do Internacional era que o Celta de Vigo pagasse a opção de compra pelo jogador, que era de 1,5 milhão de euros. O Celta de Vigo não pagou. O Galhardo até terminou a temporada lá como titular, mas não pagou a opção de compra do atleta. Ele volta, então, a estar à disposição de Mano na metade do ano. Só que isso não significa que ele vai ser utilizado. Eu já falei aqui em alguns vídeos os problemas que o Inter teria em manter o Thiago Galhardo no elenco. Ele tem algumas situações a serem resolvidas com a direção, ele tem algumas situações a serem resolvidas com um grupo de jogadores. Ele tem um problema, por exemplo, com o Tyson, os dois não se dão bem, e por isso, mesmo que o Mano tenha se interessado pela ideia de ter o Galhardo no elenco, que seria um jogador para uma função que o Inter precisa, que é de centroavante, o Inter não deve apostar nisso exatamente pelas situações que envolvem o entorno do vestiário com o Galhardo, do Galhardo com o vestiário, e o Inter deverá buscar um outro rumo. Deverá facilitar, por exemplo, a liberação do Thiago Galhardo para um outro time. O Ceará demonstrou interesse. O Inter pode liberar o Thiago Galhardo de graça para o Ceará, até porque ele só tem 6 meses de contrato com o Internacional. O vínculo dele se encerra no final desse ano de 2022. Então o Inter provavelmente vai liberar esse jogador, tentar arrancar alguma compensação em cima dele, ou até mesmo uma compensação que libere o Inter de pagar os salários do Galhardo até o fim do contrato, mas não vejo um jogador estando nos planos do Internacional. Essa é a tendência de momento do Thiago Galhardo, e é a que tem a situação mais indefinida, porque vai haver uma reunião da direção do Inter com o empresário do jogador. E aí tudo pode acontecer, mas a tendência hoje é que o Galhardo não fique no Inter, tá? O segundo nome que eu vou trazer aqui também é de um jogador que deverá ser liberado porque tem contrato no fim desse ano. É o Marcos Guilherme, mas esse tem uma situação bem mais definida. O Marcos Guilherme foi emprestado para o Santos no ano passado. Não houve a conclusão do negócio para uma compra do Marcos Guilherme pelo Santos. E aí ele deve voltar para o Internacional a partir do dia 30 de junho. O ponto é, o Inter não conta com o Marcos Guilherme. O Mano não conta com o Marcos Guilherme. Até porque tem no grupo de jogadores pontas e conseguiu se reforçar nessa posição. O Marcos Guilherme tem contrato até o fim desse ano. A negociação que o Inter vai tentar fazer com esse jogador e com outro clube é liberar o Marcos Guilherme por empréstimo até o fim do ano, deixando ele lá em definitivo com um clube que contratar ele. Porque aí, empréstimo até o fim do ano, para renovar com o Marcos Guilherme, é só outro clube se acertar com o Marcos Guilherme, não precisaria pagar nada para o Internacional. É um jogador que teve um investimento do Inter, o Inter comprou
60% do passe desse jogador lá dos Emirados Árabes, mas acabou não dando certo, até rendeu em determinado momento ali com o Eduardo Cudê, mas depois não conseguiu jogar mais, foi emprestado para o Santos e hoje não está nos planos do Inter. 2 jogadores que voltam no Porto e 2 que não devem ser aproveitados: João Peglow e Léo Borges. Eles têm contrato com o Inter até o final de 2023, mas o Léo Borges, por exemplo, não tem espaço no elenco. O Inter, inclusive, deve tentar liberar algum dos laterais esquerdos na janela de transferências do meio do ano, e amanhã eu devo gravar um vídeo sobre isso. Tem René, titular, tem Moisés, reserva, tem o Paulo Vitor, tem o Tauan Lara, que é o cara da base. Não tem espaço para o Léo Borges ser um quinto lateral esquerdo. E aí o Inter deverá buscar também uma negociação de empréstimo desse jogador. É um atleta que não está nos planos. Se o Inter perder... Se o Inter receber uma proposta por ele, libera facilmente. A ideia do Inter era inclusive vender ele para o Porto, mas 4 milhões de euros o Porto não quis pagar, então não é um jogador que fica por aqui também. Peglow também não vai ter espaço. O Peglow até é de uma posição onde poderia disputar a algum lugar, mas, por exemplo, já tem o Caio Vidal, que está meio sem espaço. Tem Pedro Henrique, tem Wanderson. Pelo lado ali, o Maurício joga por ali... Depena pode jogar por ali, tem muitos jogadores na ponta. E o grande problema é que o grupo do Inter está muito inchado. Eu vou fechar o vídeo falando sobre isso. O Peglow tem contrato até 2023, mas esse é um jogador um pouco mais valorizado. O Inter deve tentar fazer um outro empréstimo com ele contra o clube da Europa, para tentar, quem sabe, pegar o passe fixado desse jogador, tentar vender o Peglow de alguma maneira, porque é um jogador que não vai ser aproveitado no time do Inter, porque se entende que ele está abaixo, por exemplo, do Caio Vidal. E o Caio Vidal não está tendo espaço, então imagina o Peglow. Deve-se buscar um contrato de empréstimo com esse jogador. Ele tem vínculo com o Inter até o final de 2023, então não é um jogador que será descartado ainda, porque pode render alguma grana, pelo menos, para o Internacional ali na frente. O grande conceito por trás de tudo isso o Inter tem muitos jogadores no elenco. O Inter tem 36 jogadores no elenco. E o Mano entende que o ideal para trabalhar são 30 jogadores. Se esses caras voltam, o Inter teria 40 jogadores. E o Inter não quer isso. O Inter quer reduzir, inclusive, o elenco. Imagina, então, aumentar. Não é. Então, esses jogadores que voltam devem ser liberados. E aí, claro, analisando individualmente cada um, a situação do Galhardo é um pouco diferente, mas analisando individualmente a situação de cada um por trás desse conceito geral, que é não aumentar o número de jogadores no elenco. Amanhã eu devo colocar um vídeo aqui falando sobre os jogadores que devem sair. Jogadores que estão sem função no elenco do Internacional e que o Inter deve buscar algum tipo de negociação com eles na janela de transferências. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!